galerinha! A tia das exatas está na área. E hoje nós vamos falar dele. Quem é ele? O que é isso? Olha que lindo. Feito pela nossa produção, né, produção? Ele é o famoso átomo. O que é um átomo? Tudo, toda matéria é formada por átomos. Então, ele é a parte fundamental da matéria. Ele é a unidade formadora de todos os elementos, né? E o nosso átomo, que também está desenhado aqui no quadro, ele possui 3 elementos. O nosso núcleo, ele possui 2 desses elementos. Aqui a gente pode ver de vermelho os prótons com cargas positivas e os nêutrons, né, que não tem carga, que são os verdes. Então, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. E esses carinhas girando aqui, esses carinhas com cargas negativas, eles são os nossos elétrons. Então, nós vamos usar muito essa fórmula, né, no nosso estudo de átomo. O que é essa fórmula? É a nossa massa. Mas por que, professora, que só entra os prótons e os nêutrons? Cadê os elétrons? Os elétrons não entram porque eles são de massa desprezível, eles são muito leves. Então, a massa, ela consiste basicamente do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, quando numa questão a gente tem 2 desses, nós conseguimos descobrir o que está faltando. Nesse caso aqui, a gente tem que a massa é 23 e que o número de prótons é 11. Então, logo nós podemos calcular o número de nêutrons. Vamos colocar na nossa fórmula. Qual é o número de massa? 23. Igual ao número de prótons, 11. E os nêutrons é o que nós queremos descobrir. Então, vamos isolar o N dos nêutrons. Ele é antissocial, não gosta de ninguém. Tá com 11 para lá. 23 menos 11. Logo, nós temos que o número de nêutrons é 12. Dessa mesma forma, podemos calcular qualquer um desses, desde que tenhamos 2, pelo menos. Os átomos, eles possuem camadas de energia. Todos os átomos têm o mesmo número de camadas? Não. Os átomos podem ter 2, 3, 4, até 7. No máximo 7? Pode mais 7? Não. Até hoje não foi descoberto. Então, até hoje, nós podemos ter até 7 camadas de energia. E cada camada, ela comporta o número máximo de elétrons. Olha, as camadas K, por exemplo, ela pode ter 2 elétrons no máximo. L, no máximo 8. Pode menos? Pode. Esse aqui é o número máximo em cada camada. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. Q, 8. Nós vamos usar esse esquema aqui depois para fazer a distribuição eletrônica, né? Que é uma matéria que nós vamos ver sobre átomos também, mas mais para frente. Falando de átomos, vamos falar agora dela. Mostre ela, produção. Quem é essa? Essa é a nossa querida e linda tabela periódica. Mas ela é formada por quê, professora? Por elementos químicos. E o que são elementos químicos? Elementos químicos são conjunto de átomos que têm o mesmo número atômico. Mas o que seria o número atômico? O mesmo número de prótons. Aqui nós temos o exemplo do símbolo do ouro na tabela periódica. Em cima, né, o número que nós temos em cima é o número de massa. A massa desse átomo de ouro. Embaixo nós temos o Z, né, que seria o local onde a gente coloca o número atômico, que seja o número de prótons, né? Se o átomo ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons, nós dizemos que ele está estável, equilibrado. Porém, o átomo ele pode ganhar e perder elétrons, e isso nós vamos ver mais para frente nos próximos vídeos.